Agora que a gente provou a existência de subestrutura ótima, vamos derivar uma recorrência, né, que é o passo intermediário para a gente poder implementar um algoritmo de programação dinâmica. Então, dada a subestrutura ótima que a gente encontrou, e eu gosto bastante de trabalhar com figuras, né, qual que é ela, muito diretamente? É que dado uma árvore T aqui que é ótima, enraizada em R, tanto a subárvore esquerda dessa árvore tem que ser ótima para o conjunto de itens que ela cobre, quanto a subárvore direita também. Tá? Então é nesse sentido a nossa subestrutura. Então uma árvore binária de busca ótima T enraizada em R tem subárvore esquerda TL e direita TR, que são ótimas, respectivamente para os seus conjuntos. Quais conjuntos são esses? Como é uma árvore de busca, não tem escolha. Tem que ser de 1 até R menos 1 e de R mais 1 até N. Né? Para, junto com R, cobrir todo mundo e manter a propriedade de busca. Agora, a gente tem que desinverter. Na hora de calcular a subestrutura ótima, a gente faz aquele raciocínio assim, supõe que eu tenho a solução ótima. Agora que a gente já tem a subestrutura ótima, já provou ela e tal, a gente tem que voltar para o raciocínio de quem está buscando por ela. E lembrar que nós não sabemos, vejam que triste, nós não sabemos qual a raiz da árvore ótima. O que a gente sabe é que, se eu tiver a raiz certa, e eu tiver a subárvore ótima na esquerda e na direita, as subárvores respectivas, eu consigo compor a árvore ótima e chegar na solução ótima. É isso que a gente sabe. Mas eu não sei qual é essa raiz. Então eu preciso verificar. Para vocês entenderem que passo é esse, pensando nos problemas anteriores, era um passo idêntico, mas um pouquinho mais simples, que era, por exemplo, eu não sei se esse item está ou não na mochila. Então eu tenho que fazer as considerações com ele estando ou não estando. Tem os meus subproblemas. Aqui vai ter algo parecido. Aqui eu não sei qual é a raiz, então eu tenho que considerar todas as raízes possíveis. Tá? E quais são essas raízes possíveis? Se eu tenho um conjunto que vai de 1 até n, eu tenho n elementos, qualquer um deles pode ser possível. Como a gente viu no exemplo lá no início, com apenas 3 elementos, eu consigo árvores binárias de busca ótima válidas, em que qualquer um dos elementos representados é raiz. Qualquer um deles pode ser raiz, é só colocar daí todo mundo corretamente à esquerda ou à direita dele, de acordo com o seu valor. Então, para uma árvore que contém um conjuntinho aqui que vai de 1 até n, não tem jeito. São n raízes possíveis. Quer dizer, todos os itens nesse conjunto estão no páreo. Todos eles vão ter que ser considerados. Tá? Em vez de eu ter que escolher, na hora lá, minimizar entre 2 menores, 3 menores, como outros problemas que a gente viu, aqui a coisa é um pouquinho mais complicada. Eu vou ter que testar todas as raízes possíveis. Já fiquem com isso em mente, que isso é parte do que faz esse caso um pouquinho mais complicado do que outras aplicações de PD que a gente já viu. Então isso indica na nossa recorrência, que é o que a gente está interessado, temos que escolher aqui a melhor solução entre as n possíveis, de todas as raízes possíveis. Pegar a melhor, no caso, a que minimiza o custo esperado. Então esse é um ponto para a gente ficar atento. Outro ponto relevante, tá? Só para deixar claro, eu quebrei isso aqui em perguntas e respostas para a gente ir construindo essa nossa recorrência e sacando qual que é a dela, tá? Então um outro ponto relevante é que quando a gente fixa uma raiz, então vamos dizer que a gente fixou uma certa raiz R, né? Eu estava lá, tem que considerar todas as R's possíveis, mas fixei uma. Quais são os subproblemas que a gente tem que considerar? Tá? Às vezes são poucos, às vezes são muitos subproblemas, né? Eu vou ter que olhar para todas essas raízes. Mas quando eu fixo, quantos são? São 2, né? Subárvore da esquerda e subárvore da direita. Então são 2 subproblemas. Um que contém os itens que vão de 1 até R menos 1 e outro que contém os itens que vão de R mais 1 até N. Né? Então, no caso ali, isso é que eu já estou pensando na recorrência, gente, porque lembra, a gente quer uma matriz que a gente preenche, daí a gente vai acessando as posições e tomando as decisões, construindo a solução ótima. Então o que eu estou dizendo aqui é que se eu tiver a solução ótima para o subproblema que trata ali, que acha uma árvore ótima para 1 até R menos 1, né, para os itens que vão de 1 até R menos 1, e outro que vai para os itens que vão de R mais 1 até N, é para eles que eu tenho que olhar, que é com eles que eu tenho que compor a árvore enraizada em R. Né? Lembrando que eu vou ter que testar todos os R's, como a gente viu no item anterior.
Tá bom, foram duas perguntas, temos outras. Então, como se relacionam os custos da árvore T enraizada em R com os custos de suas subárvores ótimas? Felizmente isso a subestrutura ótima deu pra gente, né? A gente viu, deixa eu voltar aqui um instante, a gente viu, ó, está, né, aqui, eu acho que até vale destacar ele, porque eu não tinha destacado antes. Então, o custo de T aqui, ó, é o custo da TL, mais o custo da TR, mais o somatório dos PIs para todos os itens. E como eu chamei a atenção para vocês antes, isso aí só depende da entrada. Tá? Então, é esse carinha aqui que eu tenho que colocar para lá. Vou até copiar. Por dois motivos aqui. Não é preguiça de escrever, tá, gente? Eu vou copiar, porque com isso eu consigo mostrar para vocês que realmente a gente está tirando do que a gente desenvolveu antes, ao mesmo tempo que eu vou mostrar um detalhezinho que mudou aqui. Tá? É só uma questão de índice. Nesse caso aqui eu vou preferir não trabalhar com I, porque a gente vai usar I em outro lugar. Tá? É só para não causar confusão no índice. Então não tem nada de especial nele, mas como eu vou usar ele em outro lugar, eu vou fazer esse somatório aqui para K, de 1 até N, somando os PKs aqui. Então, como que se relacionam esses custos, como que esses custos variam, está respondido aqui, né? O custo de T é o custo da árvore da esquerda, mais o custo da árvore da direita, das ótimas respectivas, mais a soma dos PKs aqui para todo o K, variando de 1 a N. Então, estamos quase lá, tá? Vai ter um trickzinho, mas a gente quase vai conseguir, daí eu vou abordar com vocês uma correção que tem que fazer. Mas vamos lá, vamos ficar felizes por chegar a algum lugar primeiro. Vamos escrever a relação de custo de uma árvore ótima para os itens aqui que vão de 1 até N. Então, considerando as N raízes possíveis e os subproblemas de cada caso, a gente tem a seguinte recorrência aqui usando uma notação matricial. Então, a matriz A aqui, 1N. Tá? O que significa esse 1N, tá, gente? Antes da gente seguir. Ele está delimitando o meu problema. Se eu estou falando que 1N aqui com dois índices, ele está dizendo que eu vou ter o valor nessa posição da matriz da árvore ótima, da árvore que tem custo esperado mínimo, considerando todos os itens, começando em 1 e terminando em N. É início e fim de intervalo que eu estou usando aqui. Tá? E o que vai ser, então? Derivado disso aqui, né? Olha, o custo de T é a soma aqui das suas subárvores, mais o somatório dos PKs ali. O que eu vou ter aqui é o somatório de K igual a 1 até N de PK, que a gente viu ali atrás, mais onde que está o valor da T de L? Bem, se eu tiver para uma certa raiz R, a T de L vai ter os elementos que vão de 1 até R-1. Então, nessa notação, vai estar em A1, R-1. E da T de R? Bem, a T de R vai ter todo mundo depois da raiz. Então, vai estar em A, R mais 1, até N. Vocês podem estar achando estranho que eu deixei um espação ali. Por quê? Porque eu não sei qual que é a raiz, né? Aquela primeira questão que a gente abordou, olha. Note que não sabemos qual é a raiz. Então, tem que testar todas. Então, essa expressão aqui eu vou minimizar, na verdade, sobre todo R variando de 1 até N. Para toda raiz possível nesse intervalo, eu vou calcular isso aqui e pegar a menor. A raiz que eu vou escolher vai ser a que minimiza essa expressãozinha, que o somatório dos PKs é o mesmo para todo mundo, né? No caso, o que eu vou ter que decidir é a soma dos subproblemas. Aqui, gente, uma coisa importante que eu quero falar com vocês. Tem uma ressalva logo embaixo, mas deixa eu falar uma coisinha antes. Já pensando, né, como projetista de algoritmo, já pensando na eficiência do negócio. Note que para preencher uma posição da matriz, A1N ali, eu vou precisar olhar para N elementos, né? Olha, o mínimo entre essas N opções de raiz. Tá? Então, o número de subproblemas ali, fixado uma raiz, são dois subproblemas, A1R-1 e AR+1N, mas o número de opções que eu tenho que olhar para construir ali, o número de raízes que eu tenho que olhar, vai ser N. Tá? Então, embora aqui dentro leve tempo constante, né, para pegar esse somatório e depois... esse somatório eu posso deixar pré-armazenado, né, gente? Para ele ter N posições, eu posso deixar ele pré-armazenado, só depende da entrada. E depois olhar duas posições da matriz ali, A1, R-1 e A, R+1N, isso aí leva tempo constante, acessar duas posições. Eu tenho que olhar, isso aqui vai custar da ordem de N o tempo para fazer isso, tá? É um bônus que eu vou deixar aqui, né? O trabalho proporcional a N
porque eu tenho que olhar para n raízes possíveis. Tá? E com uma ressalva aqui importante, A e J aqui, para começo do intervalo em I e final em J, intervalo fechado, é igual a 0 se por acaso I for maior do que J. Tá? Eu estou sempre supondo que I é menor do que J. Se for maior, é caso base, eu suponho que o intervalo é vazio, né? Se trocou o intervalo é vazio ali, e daí o valor é 0, tá bom? Isso é importante porque, por exemplo, quando R for 1, eu vou ali no A de 1 até R menos 1, quer dizer, eu vou de 1 a 0. Daí vai dar um intervalo vazio, tem que estar definido aqui, nesse caso, A e J é 0 se I for maior do que J. Tá legal, normalmente a gente teria terminado, falaria, opa, fechou, temos a recorrência. Acontece que essa recorrência nossa aqui, ela está definida em termos de 1 e de N, e não em termos de I e de J, ela não está livre ali, né? A gente não parou para avaliar certinho quais são todos os subproblemas, as posições da matriz que a gente tem que preencher. E a gente pode cair numa armadilha nesse momento, por isso que eu estou destacando isso aqui. A gente pode achar num primeiro momento que a gente só precisa dos intervalos começados em 1 ou terminados em N. Por que isso? Porque quando a gente olha aqui para o A1N, a gente olha que ele só vai olhar para subproblemas que vão de A1 até R-1 e de AR mais 1 até N. Quer dizer, o 1 e o N continuaram fixos, né? Acontece que se eu descer mais níveis nessa subestrutura ótima, a gente vai ver que isso já não se verifica. Tá? O que eu estou querendo dizer? Deixa eu tentar descrever melhor aqui. Então, olha, note que, no entanto, nossa recorrência está escrita com os parâmetros ali 1 e N, que eu já disse para vocês que provavelmente estão nos limitando, a gente vai entender por quê. Será que a gente só precisa se preocupar com sequências de itens ali começadas em 1 e terminadas em N? Pelo tom da pergunta, vocês já imaginam a resposta, né? Não é o caso. E para perceber isso, considere resolver o problema A1N. Né? Quer dizer, que subproblemas eu tenho que olhar para resolver o A1N? Bem, eu tenho que olhar, como eu já falei ali em cima, para A1, que vai de 1 até R-1. Né? Índice 1, R-1, por exemplo, para vários R's. Fixa um R. Tá? Vamos chamar ele de L, por exemplo. Tá? Perdão, eu posso chamar do próprio R. Né? Ali está variando na expressão, mas vamos fixar ali. Então, imagina que eu fixei um certo R, então eu tenho ali que colocar em outra cor para deixar claro que é só uma explicação aqui para dar ideia. A1N, ele pode ser igual, por exemplo, a A1R-1 mais todo o resto. O que é esse todo o resto que eu não vou escrever? É o resto da expressão, né? Olha, A1R-1 que está ali em cima, mas eu tenho também aquele somatório dos PKs e a R mais 1N. Tá? Eu não vou focar nisso, só quero supor aqui. Olha, nesse caso, suponha que A1N, o ótimo é para esse R aqui. Tá, mas daí eu tenho que abrir aquele subproblema, né? O subproblema que vai de 1 a 1 até R menos 1. Nesse caso, o subproblema que vai de A1 até R menos 1, ele tem que olhar para todas as raízes possíveis também. E daí, se eu olhar para o segundo subproblema dele, né, para o que aparece aqui na expressão, eu vou ter coisas do tipo... Imagina agora que eu tenho uma segunda raiz ali para esse problema, L. Tá? Então eu vou ter coisas que vai de 1 até L menos 1, mais o somatório dos PKs, mais A de L mais 1 até R menos 1. Deixa eu escrever isso melhor aqui, perdão. Mais o somatório dos PKs aqui, mais A que vai de L mais 1 até R menos 1. Se vocês acharam enrolado, eu também. Confesso que quando eu estava preparando essa aula, esse foi o trecho que eu achei mais enrolado para explicar, mas foi só para chegar nessa expressãozinha aqui. Olha só, o que eu estou querendo dizer é que, embora no primeiro nível ali da recorrência a gente só trate com As que estão fixados no 1 ou no N, né? Do primeiro subproblema está no 1, o outro está no N, independente do R. Quando eu vou para o próximo nível, como a gente viu aqui, olha, quando eu vou olhar para o subproblema que vai de 1 até R menos 1, eu já vou ter subproblemas que começam num certo L, mais 1 ali, e vão até R menos 1. Tá? Então eu não posso trabalhar com uma recorrência fixada, né, que seja presa ali nos limites. Eu realmente vou ter que considerar todos os pares. Desculpem se eu não conseguir dar a intuição da melhor forma. Eu costumo procurar exemplos bons para dar intuição para vocês,
Mas nesse caso, realmente, eu confesso que eu não fiquei satisfeito com o que eu consegui, mas foi o que tinha para hoje, gente. Então vamos tentar preencher aqui num último esforço de deixar isso bem claro, né? Então, e note que para isso, né, para perceber isso ali, a gente vai considerar resolver A1N, e para isso a gente precisamos do valor de A1J para todo J que varia ali de 1 até N, que vai do intervalo 1 até N. Então, para todos esses J's eu vou precisar dos valores deles. Foca, então, em um J particular e considera o subproblema A1J aqui. Repetindo o raciocínio, para resolver esse subproblema A1J, a gente precisa do valor de A e J aqui para todo I nesse intervalo aqui, que vai de 1 até J. A gente precisa considerar todo ele. Então, como eu falei, com 2 níveis de recorrência, você já vê que você vai precisar de todos os da solução dos subproblemas para todos os pares e J aqui. Tá? Portanto, nosso total de subproblemas vai corresponder a todos os intervalos que são contínuos entre 1 e N. Né? Então, todos os intervalos com a cara I mais 1 até J aqui, né? Com I sendo menor ou igual que J. Isso aqui, de novo, falando de questão de eficiência, vai dar algo da ordem de n ao quadrado, mais precisamente n vezes n menos 1 sobre 2 subproblemas, porque são todos os pares de I e J ali, com I maior ou igual que 1 e J menor ou igual que 1. É isso que a gente formaliza nesse próximo passo. Então aqui, ó, reescrevendo a nossa recorrência, então agora sim vai ser a recorrência que consegue lidar com tudo. Para todo par aqui, com I maior ou igual que 1, menor ou igual que J, e por sua vez menor ou igual que N, nós temos o seguinte: A e J vai receber o valor mínimo aqui, com R variando não de 1 até N, mas de I até J. Então nota que é uma versão mais geral da recorrência de cima. Somatório de K igual a I até J dos PKs, mais A I R menos 1 mais A R mais 1 J. Tá? Então eu convido vocês a olhar o anterior e esse e notarem que basicamente a gente generalizou. Onde a gente tinha 1 e N fixos antes, agora a gente trabalha com I e com J para poder trabalhar em qualquer intervalo. Né? E lembrando que a convenção continua de que A e J igual a 0 se I for maior do que J. Tá? Isso aí não mudou. Tá legal? Eu sei que essa parte é a mais técnica, tá, gente? Mas agora, finalmente, a gente vai conseguir chegar no algoritmo. Tendo essa recorrência em mãos, então eu vou até destacá-la aqui, que, dada a sua importância, então, de posse da nossa recorrência, a gente vai poder projetar o nosso algoritmo.